Deus maravilhoso, Pai eterno, santo, muito obrigado, meu Pai, por ter dado a vida do teu filho para nos salvar, meu Pai. Se não fosse aquele sacrifício, meu Deus, hoje estaríamos mortos pelo pecado. Senhor, que essa palavra hoje nós venhamos a entender o porquê do sacrifício do teu filho. Que não venhamos, meu Pai, entrar em contradição e dizer que podemos fazer tudo, porque estaríamos, meu Pai, eliminando o sacrifício que Jesus fez na cruz, desprezando. Mas, Senhor, que todos nós hoje viemos entender que o sacrifício foi para nos limpar cada vez mais, para nos trazer vida, para nos libertar de todo o pecado. Em nome de Jesus. Romanos 8 diz: Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui quando Paulo diz que os livrou da lei do pecado e da morte, não quer dizer que ele nos livrou da lei para não praticarmos ela, e sim nos livrou da morte. Antes, em Moisés, quando Moisés morreu, viu os fariseus mestres da lei e eles ensinavam, mas não cumpriam nada da lei. E muitos eram mortos por causa da lei, sendo que nem eles mesmos ensinavam direito. Então, o Espírito da vida em que Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Hoje, nós não morreremos como antigamente por quebrar um mandamento. Hoje temos a chance de nos arrepender, nos voltar para Cristo e seguir em frente obedecendo novamente. Antigamente não tínhamos essa oportunidade. Uma quebra de um mandamento era morte e não tinha outro jeito. Porquanto o que fará impossível a lei no que estava enfermo pela carne. Isso fez Deus, enviou seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então Deus mandou seu Filho em forma de carne, para mostrar que nós também em carne seríamos capazes de estar na vontade dele, porque o Filho dele veio em carne e não pecou. É lógico que nós seres humanos não somos perfeitos, mas temos que buscar a santidade a cada dia da nossa vida. E aqui no 4 diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Por quê? Porque se a gente estiver em Cristo e no Espírito da verdade, ele nos guia todo dia. O Espírito da verdade, ele nos guia por toda a lei. Ele nos ensina, nos instrui o caminho que a gente deve andar, para que a gente não venha estar debaixo da lei, para que a gente não venha morrer nos nossos pecados. Que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a carne é pecaminosa. A carne é que nos faz estar debaixo da lei. A carne é que nos faz receber a morte. Porque se a gente anda na carne, certamente nós vamos morrer espiritualmente para sempre.
não estaremos ressuscitados com Cristo. Aí diz assim, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas que a carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque aqui diz que aqueles que não há condenação naqueles que estão em Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo, Ele os dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele nos encarrega de nos guiar, de nos trazer toda a verdade, de nos ensinar o caminho que a gente deve andar, para que a gente não venha tropeçar em nenhum ponto, para que a gente não venha pecar contra Deus. Mas aí muita gente diz, então se a gente somente se batizar e aceitar Jesus, pronto, a gente não precisa fazer mais nada. Não, aí que você tem que dar o bom exemplo. Aí é que você tem que buscar, tem que perseverar e tem que falar, não, eu sou um cristão, então eu tenho que dar o mesmo exemplo que Cristo. Como nós cristãos, que dizemos ser cristão, que dizemos assim, não, agora nós vivemos pela fé e não pela lei. Então vamos sair matando, vamos sair roubando, não é assim. Então na verdade você não está em Cristo, você está na lei, você está condenado à morte. Porque quem está em Cristo não há condenação. Por quê? Porque se a pessoa não está debaixo da lei, ela não terá condenação contra ela. Porque aquela pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, não há condenação, porque ela não mata, ela não rouba, ela não se prostitui, não adultera, quer dizer, que é outras coisas também, não se prostitui, que lá diz, que a gente vai ler na outra parte sobre as obras da carne e a obra do Espírito. Então, por isso que não há condenação naqueles que estão em Cristo. Através da fé, porque a gente aceitamos a Ele também os mandamentos dele. Ele diz, aquele que me ama será amado do meu Pai. Aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. A gente vai seguir, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida. Por isso quem está em Cristo não há condenação, porque não tem do que ser condenado, porque é o Espírito Santo que o guia na verdade, na lei de Cristo, na lei de Deus. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Como eu disse, quem está na carne não se preocupa em adorar a Deus. Quem está na carne não se preocupa em não adorar outros deuses. Quem está na carne não se preocupa em não adulterar. Para ele tanto faz como tanto fez. Como a palavra mesmo diz, em inimizade com Deus. Porque todas essas coisas é contra a vontade do Senhor. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então que venhamos entender em nome de Jesus. Não é porque você diz que aceitou a Jesus, você pode sair fazendo o que dá na tua vontade, na tua teia, não. Deixa o Espírito Santo te guiar. Procure mais saber a vontade do Senhor, saber a vontade dele, o que ele quer para a tua vida. E procure ler mais a palavra. A Bíblia diz que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Qualquer pessoa pode sair falando qualquer coisa que ela sai acreditando. Não. Se você aceitou Jesus hoje, se você se batizou, então agora está na hora de você colocar em prática, de você buscar, de você perseverar, de você persistir, de você querer saber qual é a vontade do Senhor. E aqui no 9 diz, vós porém não estáis na carne, que é aqueles que estão em Cristo, que verdadeiramente buscam a vontade de Deus. Vós porém não está na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como eu disse,
Não tem como você dizer, eu aceitei Jesus e eu não estou debaixo da lei. Então a lei não vale para mim. Não tem como você dizer, porque se o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque o Espírito de Cristo, ele obedeceu, ele não andou na carne, ele não andou no pecado, ele não mentiu, ele não roubou, ele não adulterou. Então, nós temos que verdadeiramente saber em qual lado nós estamos, nos examinar todo dia. A Bíblia diz que antes da gente comer e beber o corpo de Cristo, a gente tem que se examinar. Por que se examinar? Porque como a gente vai estar comendo o corpo de Cristo, estando em pecado? Examine o homem a si mesmo. Por isso que muitos dormem, muitos doentes, porque está comendo o nome de Cristo e nem sabe o que está comendo. Nem sabe o que está levando. Hoje nós somos sujeitos a falha sim, a pecado sim. Mas o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos vivifica, ele nos fortifica a cada dia. É lógico que o inimigo, ele está ao nosso derredor, como um leão rugindo, tentando nos tragar, nos derrubar a cada dia. Mas que nós venhamos ser fortes, unidos, um levantando o outro, todos os dias da nossa vida. Aqui no 10 diz: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então quer dizer que quando nós aceitamos a Jesus, nós nos batizamos, automaticamente aquela velha criatura que matava, que roubava, ela morre e automaticamente, quando nós saímos do batismo, surge um novo Espírito, que é o de Cristo, que é o da vida por causa da justiça. Então, nós temos que seguir toda a justiça. Então, nós não estamos mais embaixo da lei. Esse é o verdadeiro significado. Nós não estamos mais embaixo da lei porque nós morremos por pecado e vivemos para Cristo. Nós vivemos por causa da justiça. Nós não matamos mais, nós não roubamos mais, nós não adulteramos mais, nós não idolatramos mais. Todos os mandamentos do Senhor, nós não fazemos mais aquelas coisas da carne. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo entre os mortos, vivifica também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Então, essa é a promessa, que um dia nós ressuscitaremos também com Cristo, para morar com Ele. Mas para isso acontecer, nós temos que estar firme na fé até o final. A gente vai ler mais um pouquinho assim, pois, irmão, somos devedores, não à carne, mas constrangido a viver segundo a carne. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, mas se constrangido a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Não vai ser exatamente como na época de Moisés, que se você pendesse para a carne, para não fazer a vontade de Deus, você morria naquela mesma hora. Não, a sua morte vai ser pior. Você vai fazer tudo que você quer aqui, mas você não irá com Deus. Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente viverá. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeis o espírito da escravidão para viverem outra vez atemorizados. Quem vive através do Espírito Santo, da vontade de Deus, não vive atemorizado, não tem medo, mas recebeste o Espírito da doação, baseado no qual chamamos.
o próprio Espírito testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, também herdeiros e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aí, para fechar, a gente vai ler aqui Gálatas 5:16, diz assim. Lá nós estávamos falando sobre a carne e sobre o espírito. E aqui diz quais são as obras dele. Digo, porém, ainda no espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estão sobre a lei. Aqueles que é guiado pelo Espírito, ele não tem do que temer, não há condenação. Não há condenação, por quê? Porque ele não tem o que temer, ele não está fazendo o que é errado para temer a morte, que é sobreposta sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, que a prostituição eleva a impureza, que é o adultério. Prostituição também, muitas das vezes, se prostitui, come casado, essas coisas, solteiro também. Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfíria, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, invejas, que é um dos mandamentos também, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos previne, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, como eu posso dizer assim, eu não estou mais embaixo da lei, então eu vou fazer tudo que eu quiser. Sendo que as obras da carne, que o Senhor mandou seu Filho justamente para isso, para nos mostrar que nós seríamos capazes de estar em Cristo sem pecar, com que então o sacrifício dele foi em vão, se a gente pensar assim. Aí diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por isso que diz aquele que está em Cristo, não há condenação para ele, porque ele é guiado pelo Espírito. O mesmo Espírito que guiou Jesus em todo o tempo para fazer a vontade do Pai, para estar ali fazendo tudo conforme Deus quer. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Então mataram a carne, não quer mais saber de andar matando, roubando, fazendo tudo aquelas coisas que são paixões e concupiscências. Que diz, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito, fazendo as coisas do Espírito. Não nos deixe possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. Então que hoje, todos aqueles que não entendem por que o sacrifício de Jesus foi feito, foi justamente para que a gente não venha morrer no pecado, para que a gente venhamos estar livre de todo pecado, que a gente venha estar com o Espírito Santo. Então, se você hoje não é batizado ainda, procure uma igreja mais próxima da tua casa e aceite Jesus como Salvador da tua vida. Entrega a tua vida para Ele e procura a vontade dEle. Lê Romanos 8 e Gálatas 5, que você vai entender o verdadeiro sacrifício de Deus e qual é a vontade de Deus para sua vida. Que a partir do momento que você se batizar e você largar toda a prática da carne,
Que do batismo ali você se torna uma nova criatura. Então que você venha andar conforme o Espírito Santo quer. Ele vai te guiar em todo o caminho. Ele vai te guiar na verdade. O Espírito Santo só pode receber aqueles a quem recebe a Cristo. Porque é Ele que nos manda o Espírito Santo. O mundo não pode receber, porque o mundo está nas coisas da carne. Então, se hoje você não aceitou Jesus, aceita o Senhor na tua vida. Se batiza, procura andar na verdade, praticando a verdade. E seja um discípulo dele, que quer levar a palavra, que quer estar fazendo a vontade dele todos os dias. Não vou te dizer que o desânimo não vem. Ele vem muitas das vezes, mas o Espírito Santo, ele nos levanta, ele nos guia. E que ele venha nos fortalecer até a vinda do Senhor. Então que essa palavra entre no teu coração. Que nós hoje venhamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque não é para minha glória, e sim para tua glória, Senhor. Pois só tu, meu Pai, é digno de honra e de glória, de louvor, de adoração. Pai, toque em todos aqueles que ouvem essa palavra. Que eles venham ter o desejo no coração de te aceitar, meu Pai, de aceitar o teu filho. Porque, meu Pai, não há outro caminho. Não há outro caminho, meu Pai, a ser seguido. Então, meu Pai, que essa pessoa venha se batizar, venha andar na verdade. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém.